E aí, tudo certo? Muito bem, hoje vamos falar então aqui sobre Excel e sobre duas funçõezinhas do Excel, a função OU e a função E, tá? Para quem estuda raciocínio lógico é bem interessante, né? Porque são os conectivos lá do raciocínio lógico, conectivo OU, conectivo E, e é a mesma regra que você estuda lá no raciocínio lógico, estudará também aqui nessas duas funções do Excel, tá? E são até que mais ou menos recorrente em provas, tá? Qual é a regra para essas duas funções? Para a regra do OU, né, do conectivo OU, pelo menos um dos testes tem que ser verdadeiro para o resultado final ser verdadeiro. Para a regra do E, todos os testes têm que ser verdadeiros para que o resultado final seja verdadeiro, tá? Então, primeiramente, vamos analisar aqui. A gente tem o OU e temos o E. Temos aqui, ó. A gente tem aqui primeiro teste, primeira afirmação, A1 maior que A2. Isso aqui significa maior, né? Esse operador é o maior. Este aqui é o menor. Depois nós temos o maior ou igual, que aí usa o sinal de igualdade, tem o menor ou igual, que usa o sinal de igualdade também. Nesse caso, está falando apenas do maior. Então, A1 maior que A2, e aqui nós temos depois B1 menor que B2. O ponto e vírgula está separando esses dois testes, tá? Então, primeiramente, e aqui também, ó, A1 maior que A2 e B1 menor que B2. Então, primeiramente, nós temos A1 maior que A2. Então, ó, A1 e A2. 10 é maior que 20? Isso aqui é falso, né? 10 é menor que 20, não é maior que 20. Né? Então, ó, 10 é maior que 20, A1 maior que A2, isso aqui vai ser falso. Aqui no outro nós temos B1 menor que B2. Ó, 30 é menor que B2, 40. Isso aqui vai ser verdadeiro, ok? Então, nós temos falso e verdadeiro, aqui nós teremos também falso e verdadeiro. Certo? Mesmos testes, né? Porque aqui maior, ó, A1 maior, B1 menor, mesmos testes. No OU, o nosso resultado aqui vai ser verdadeiro, né? Porque, ó, no OU falso com verdadeiro, nós temos pelo menos um teste verdadeiro, então o resultado será verdadeiro. No E, nós temos o teste falso e verdadeiro, então aqui o nosso resultado vai ser falso, porque nós temos um falso aqui, e no E, todos os dois têm que ser verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Vamos abrir isso aqui no Excel. Fazer aqui, ó. Vou colocar aqui 1, 10, aqui 30 e 40. Nosso primeiro teste, nós temos um OU aqui, né? Igual OU. A1 maior que A2, ponto e vírgula, B1 menor que B2. Verdadeiro, tá? Ele nos retorna o resultado verdadeiro. Se a gente coloca um E aqui, só apaga esse O e coloca um E, o resultado vai ser falso. Por quê? Porque a gente tem aqui ó, um falso, né, e um verdadeiro. Agora, se a gente trocar isso aqui, ó, colocar o B1 maior que B2, continua falso. Porque B1 maior que B2. Ah, sim, é outro que tem que trocar. Esquece. Esse aqui é menor, isso. É o A1 e o A2 aqui que tem que trocar para o menor para ficar verdadeiro. Agora sim. Agora, se a gente tem isso aqui, ó, ao invés de maior, a gente tem menor aqui, né? Aí sim, 10 é menor que 20, o resultado aqui será verdadeiro. Tá vindo a caneta, deixa eu ver. O E, verdade com verdade, o resultado final vai ser verdadeiro, certo? No momento da prova, você vai fazer exatamente isso aqui. Porque no momento da prova, o candidato não tem um computador com Excel para fazer a fórmula, né? Então, vai anotando, vai rebuscando. Muito importante saber que na sintaxe, nesses parâmetros, o ponto e vírgula vai separar os testes, né? Muito importante também saber essas condições de maior e menor, os operadores de
comparação. Tem também o maior ou igual, menor ou igual, né? Também é muito importante ver essas informações aqui. E vamos de questãozinha aqui, se não me falha a memória da banca legal, essa questão. Considerando a função lógica ou, analise as partes que seguem, tá? Retorna o valor lógico verdadeiro se pelo menos um parâmetro avaliado for verdadeiro. Isso aqui, essa primeira parte, está correta. Como a gente viu, né? No ou, pelo menos um teste, pelo menos um parâmetro tem que ser verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Retorna o valor lógico falso se pelo menos um parâmetro avaliado for falso. Não. Está condizendo o oposto aqui, né? Para o resultado ser falso, os dois valores têm que ser falso, né? Então, se a gente tem qual é o ou aqui, né? Táxi do ou. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A tabela verdade do ou, né? No ou, pelo menos, quando pelo menos um for verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro, né? Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, o resultado vai ser falso, né? No conectivo ou, os dois, pelo menos todos os parâmetros têm que ser falso para o resultado final ser falso. Então, a segunda parte está errado, ó. Retorna o valor falso se pelo menos um dos parâmetros, não. É uma função lógica que, para ser utilizada, precisa de pelo menos 3 parâmetros. Não, né? Aqui, ó, nosso exemplo, a gente utilizou 2 parâmetros. Ó, o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro. O e também. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. Então, está errada também a terceira parte. Das partes, pode-se afirmar que está ou estão corretas somente a primeira parte. Gabarito da questãozinha aqui vai ser letra A. Ok? Muito bem. Se fosse o E aqui, ó, né? Se fosse o E, retorna o valor lógico verdadeiro, se pelo menos todos os parâmetros têm que ser verdadeiro para o E retornar, tá? Então a gente tem aqui, ó, a tabela verdade do E. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. No E, todos os parâmetros têm que ser verdadeiro. Então, aqui vai ser verdadeiro, aqui vai ser falso, aqui vai ser falso e aqui vai ser falso. Todos têm que ser verdadeiro. E mesma coisa, não precisa de pelo menos 3 parâmetros, precisa de pelo menos 2 parâmetros. Porque você tem que ter uma comparação, né? Tem que comparar um com o outro. Então, tem que ter no mínimo 2 parâmetros aqui, certo? Muito bem, então com isso encerramos esse vídeo por aqui, essa aulinha sobre Excel. Se tu está se preparando aí para um concurso público assim a longo prazo, te apresento o nosso combo de informática e português para concursos públicos, que tem teoria, né, eu e o professor Daniel Marques, a gente fala dos principais conteúdos teóricos, que cai tanto para informática, minha matéria, quanto para português, matéria do professor Daniel Marques. São os conteúdos mais recorrentes, então, na parte de informática, você estuda Excel, você estuda Windows 7, 10 e 11, Word 2016, 365, Excel, segurança, redes, navegadores, você estuda todos os conteúdos mais recorrentes, tá? E tem mais questões também de bancas, ok? Vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para o curso, certo? E me segue no Instagram também lá, @prof.josuel, tem mais dicas de informática por lá, mais informações e tal, certo? Até mais, bons estudos!